apóstolo Paulo, a segunda carta a Timóteo, amém? 2 Timóteo, no seu capítulo de número 4. E no decorrer desta ministração, vocês vão entender por que o inimigo se faz furioso. Eu creio que o único que sonda a mente e coração é Deus, amém? Amém. Mas quando nós proferimos palavras, o inimigo escuta. O inimigo luta para que nós não venhamos executar aquilo que é a vontade do Senhor. E nós sabemos que a igreja primitiva, o próprio Jesus, ele falou dessa luta. Mas quando nós estamos na presença do Senhor, Ele prevalece. Só Ele prevalece. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, 2 Timóteo, no seu capítulo número 4, a partir do versículo de número 1, diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redáguas, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências ou vontades, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições e faze a obra de um evangelista e cumpra o teu ministério. Amém? Você pode deixar a sua Bíblia no seu banco e aplauda ao Senhor em nome de Jesus por esta palavra presente. Tome o seu assento. Aleluia. Eu creio aqui que o apóstolo Paulo, ele está aqui orientando o jovem pastor da igreja de Éfeso, Timóteo, que leva o nome desta carta. Timóteo, ele é um homem que o apóstolo Paulo ganhou para Jesus. Tinha sua mãe, sua avó, ele relata sobre os seus familiares, a estima que eles têm. E o apóstolo Paulo, ele pregou Jesus para aquele jovem. E aquele jovem atentou a palavra do Senhor. E ele foi levantado como líder de uma igreja. E eu quero dizer para você, mas pastor, você está falando de líder, de pastor, o que é? Mas eu quero dizer para você, igreja, você faz parte de uma liderança. Você que está aqui faz parte da liderança no meio da sua família. Você faz parte de uma liderança no meio dos seus amigos. Você faz parte de uma liderança aonde quer que você esteja. E essas orientações é para que eu e você não venha desistir daquilo que Deus tem para mim e para você. Essa carta que o apóstolo Paulo fala é muito interessante, endereçada a Timóteo, que ele dá várias instruções para Timóteo. Ele fala para Timóteo, aleluia, intima ele, dizendo que ele está intimando diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Então há uma sentença que nós devemos cumprir aqui nessa terra, para que nós venhamos ser, aleluia, ter aquilo que nós almejamos. O pastor Nivaldo, ele perguntou na escola bíblica dominical nesta manhã,
Qual é? O que nós almejamos a conhecer Jesus? E nós falamos a salvação. E realmente o norte, o alvo que nós temos diante de Deus é a salvação. Mas eu não estou aqui para pregar aquilo que não é da palavra de Deus, mas eu quero pregar para você aquilo que vai te conduzir a você ir para o céu. Aleluia. Não adianta eu vir aqui falar coisas que vai chacoalhar o seu ego, que vai agradar a sua vida, porque o mais importante é mesmo que nós saiamos daqui com raiva, mas nós venhamos absorver a palavra e dizer o que é que Deus quer falar comigo, qual o chamado de Deus para a minha vida. E Timóteo, ele traz vários exemplos, como eu e você. Às vezes você está falando que é para um jovem Timóteo, mas às vezes você está no leitinho, na palavra ainda, e Deus quer te dar orientação para que você venha a ser um homem maduro, uma mulher maduro diante de Deus. E Timóteo, ele estava encarregado de estar naquela igreja, e Paulo, ele estava na sua segunda prisão, ele estava para ser quase morto. Ele estava à beira da morte, que ele tinha uma sentença de morte, sim. Mas aí mesmo assim, ele ali, na beira de ser morto, ele está ali ainda orientando a pessoa que vai continuar a jornada. Esta igreja, eu costumo dizer, e trago a recordação que a igreja, ela não pode ter as paredes, ela não pode estar só nesse local aqui empenhada. Nós temos que ter lá fora. A seara é lá fora. Não onde você vai ganhar almas, é lá fora. Aqui é lugar onde nós estamos, aleluia, diante de um exército. O nosso general é Cristo, e Deus, ele usa canais dele para trazer orientação para a igreja, para que lá fora você seja forte. Como é bom eu ver você aqui, como é bom eu abraçar você, como é bom ver o seu sorriso aqui dentro, mas o importante é que nós venhamos mostrar isso lá fora no nosso cotidiano. E é isso que o apóstolo Paulo quer dizer para Timóteo. A situação não era fácil naquele momento. O líder de Timóteo, ele estava na prisão, era motivo de vergonha, era motivo de escória diante das pessoas, e o apóstolo Paulo fala que muitos o abandonaram porque ele estava naquela situação. E sabe o que eu quero dizer para você? Não só o apóstolo Paulo, mas o Senhor Jesus também. Ele foi preso, ele foi esbofeteado, ele foi chicoteado, ele morreu naquela cruz do Calvário. Para muitos pode ser vergonha, mas para nós sabemos que é redenção, para nós sabemos que é para a nossa salvação, para nós sabemos que se não fosse daquela forma, nós não teríamos o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas no dia de hoje. Mas é necessário pagar um preço, é necessário você servir ao Senhor com afinco. Olha a sociedade que ele estava inserido ali. O apóstolo Paulo fala que teria uma sentença, teria uma justiça de Deus, e ele fala que pregues a palavra, instem a tempo e fora de tempo. Todo o tempo nós temos que, aleluia, proclamar esta palavra. Mas pastor, eu vou estar no meio da minha família, eu vou falar só da palavra de Deus? Não. Um certo evangelista, ele diz que nós devemos evangelizar calados, se necessário, abra a sua boca. Sabe que Deus, ele está falando para mim e para você, é que nós venhamos testemunhar lá fora, é que o nosso agir, o nosso andar lá fora, as pessoas venham, verdadeiramente ali vai um homem de Deus, verdadeiramente ali vai uma mulher de Deus. Eu vou seguir os passos dele, porque eu vejo que outrora ele fazia de uma maneira, agora ele está fazendo totalmente diferente. Daí o nome do Senhor
há de ser glorificado através da minha e da sua vida. E ele diz que nós devemos pregar em tempo e fora de tempo, redarguas, repreende, exorta. Mas como é bom você redarguar, repreender, exortar. Mas uma coisa que é linda aqui, meu irmão, quando você vai fazer desta maneira, nós temos que ser a cópia de Jesus. Exortar é falar a verdade. O verdadeiro amigo olha nos seus olhos e fala a verdade. E aqui, quando ele fala a verdade, dói, mas com toda longanimidade. Isso é Jesus, foi falado na escola bíblica, por isso que é precioso você estar na escola bíblica. Você recebe esses tesouros que vêm sobre o nosso coração. Jesus, como Ele nos ganhou, foi isso que você relatou, né, pastor? Como Ele nos ganhou, sendo rebelde, blasfemando contra a palavra, mas a cada dia Deus enviava um, enviava outro. Sabe o que quer dizer isso? É amor com paciência. É amor sem pressa, sabe, André? Ele tendo paciência com você, ele, aleluia, dizendo: André, você precisa andar dessa forma, mas, aleluia, se você não conseguir, no começo eu vou te carregar no colo, no começo, aleluia, eu vou fazer você andar sobre as águas, no começo você vai ver milagres, aleluia, que aquilo vai fazer você ser atraído à minha presença. Essa longanimidade, esse amor contínuo que Deus tem pela mim e pela sua vida. Mas agora estamos na igreja, não precisa, mas desse amor precisa. Precisa, porque em nós, essa carne aqui, habita o pecado. E é uma luta constante da carne e do espírito. É uma luta que é diária, é uma luta que é contínua, mas aleluia, exaltado seja o nome do Senhor, que nesta manhã, quando você aprender o que deve fazer, o que você deve ser orientado pela parte de Deus, nós vamos vencer a carne, e o Espírito vai prevalecer sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Há muitas coisas, como foi falado aqui na escola bíblica, de novo eu vou recitar. Muitas pessoas intelectuais, eles não conseguem abrir a mente para entender as coisas espirituais. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, ele declara lá em Coríntios, que o Deus desse século cegou os olhos daquele que não quer ouvir a palavra de Deus. Está uma cegueira lá fora, o seu amigo, você fala do amor de Deus, ele não compreende, está cego. O apóstolo Paulo mesmo, ele ao se render ao Senhor no caminho de Damasco ali, a Bíblia diz que quando vai o homem de Deus, ora sobre ele, cai dos olhos dele como uma escama. Ele estava vendado. Ele servia o povo judeu, os fariseus lá, mas os olhos dele estavam vendados para o Senhor Jesus. E eu acho interessante que quando aquele homem, quando ele lia aquele Pentateuco, os 5 livros, né, que os judeus leem, e ali não tem como negar a vinda de Jesus. Se você vai em Gênesis, se você vai em Êxodo, se você vai, aleluia, em Levítico, se você for em Deuteronômio, todo aquele Antigo Testamento, o Pentateuco, está cheio de preciosas palavras que falam acerca de Jesus Cristo. Tudo tem um significado. A Bíblia, ela é cristocêntrica. De Gênesis a Apocalipse você vai ver falando do Senhor Jesus Cristo. Mas apesar de toda a sabedoria que o apóstolo Paulo tinha no Pentateuco, ele estava cego. Para quê? Como eu vou entender essa palavra? Que nós somos intimados diante de Deus, o Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vida e no seu reino. Que pregues a palavra em tempo e fora de tempo, exortando, repreendendo com toda a longanimidade e doutrina.
Às vezes a gente confunde aqui doutrina de homem e doutrina na palavra. Muitas igrejas elas pregam, nós não pregamos, mas usos e costumes. E eu tinha esse pensamento errôneo, que eu não conhecia, e as igrejas que pregavam usos e costumes, e tinha um culto de doutrina. E eu falava, meu Deus, será que ali é só para tratar usos e costumes ali? Não, lá eles tratavam a palavra, doutrina a palavra. Agora, usos e costumes são particulares de igrejas. É uma coisa que eles têm, costumes ali, que tem que fazer da maneira dele, e nós temos que respeitar, porque foi um homem de Deus que fez aquilo, mas a gente tem que respeitar, mas uso e costume não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então nós temos que exortar, nós temos que repreender com toda a longanimidade e doutrina. E agora aqui parece que esse livro foi escrito do ano 2000 para cá. Mas ele sabe que faz 2000 anos que foi escrito. Há cerca de 2000 anos. E diz aqui que pregues a palavra, né? Porque virá tempo que não suportarão a sã doutrina. Quando ele está falando isso, meu irmão, é quando você está vendo a palavra, você está ouvindo a palavra, mas você não quer seguir literalmente esta palavra. É necessário que nós venhamos ser servos de Deus. É necessário que nós alcançamos o alvo que é o reino, é o céu. É suportando a sã doutrina, a verdadeira doutrina nós temos que suportar. E a Bíblia diz que vão ter comichão nos ouvidos e amontoarão para si doutores conforme as suas próprias vontades. O que tem mais de igrejas lotadas é pregações que o homem é o centro. Você vai ser rico, você não pode ter enfermidade porque Deus não está com você. Todas essas coisas levam para satisfazer o meu ego. Eu vou ser curado, vixe, eu vou naquela igreja, e vai uma multidão. Ah, vai ser próspero, eu vou naquela igreja, porque aquela igreja fala que eu vou ser rico. Eu não estou anulando o que Deus pode fazer, meu irmão, porque Deus, Ele é médico por excelência. Ele pode curar, Ele pode fazer maravilha sim, e aqui nós cremos que Ele pode, mas a gente não impõe Ele na parede, nós não obrigamos Deus a fazer nada, Deus faz se Ele quer. A Bíblia diz que Ele é dono do ouro e da prata, Ele pode dar para quem Ele quer, e na hora que Ele quiser. Mas não é nisso que nós devemos estar presos, porque nós vemos pessoas íntegras, pessoas que estão servindo a Deus com afinco, e acontecendo coisas terríveis, sendo acometido de câncer, está ali no hospital acamado, e Deus aprove levar. E quando assim, a pessoa não tem a presença de Deus. O apóstolo Paulo nos ensina que é isso. Ele estava à beira de uma sentença de ser morto por pregar o Evangelho. O Evangelho não é fácil, meu irmão. O Evangelho genuíno não é fácil de você estar na presença dele. Não é. E nesse capítulo, nesse livro de 2 Timóteo, o apóstolo Paulo está preso num calabouço romano, está numa sala de espera do martírio. A fornalha da perseguição contra a igreja está acesa. O apóstolo Paulo está numa perseguição ferrenha. O
o Paulo está dando as suas últimas recomendações a Timóteo, um pastor jovem, doente e tímido, e a como enfrentar. Aquele homem está tímido, e o apóstolo Paulo está falando como enfrentar tempo do fim. Paulo está passando para ele o bastão do evangelho. Isso aqui me lembra quando Moisés morre, Josué fica do lado. E se nós vamos ver a orientação que o Senhor deu para Josué, Moisés morreu, agora a bastão está com você, E ele dá algumas desculpas ali, mas Deus não, Deus fala, mas medita na minha palavra, de dia e de noite eu serei contigo. Meu irmão, não tem como nós afiarmos nossa vida, mergulharmos dentro dessa palavra, e Deus, apesar de toda a adversidade, não nos sustentar diante dela. Se eu falar que na ICIA você vai vir aqui, os seus problemas acabaram, amanhã vem uma adversidade sobre a sua vida, você vai falar, pastor, é mentiroso. E a Bíblia também ela é categórica em dizer, o próprio Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci, diz o Senhor. Ele venceu até a morte. E olha que coisa tremenda, que diz que além de amontoar doutores conforme as suas vontades, fala assim, desviarão seus ouvidos da verdade, e voltando às fábulas. Mas Paulo fala para Timóteo, mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. Se você sóbrio. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Que essas pessoas que estão cegas, que não querem viver a genuína palavra, não querem viver as verdades que o evangelho fala para nós, eles estão como loucos, cegos. Eles preferem que as pessoas falam mentiras. E próprio no livro de Romanos o apóstolo Paulo fala que no mundo eles vivem enganando e sendo enganados. Tá bom para mim, eu engano um aqui, o outro engana eu ali, tá tudo bem. Mas não, o apóstolo Paulo está falando para Timóteo, mas tu se sóbrio em tudo. Sendo sóbrio, você vai sobre as aflições. Ele está falando que o caminho não vai ser de maravilhas, não. Você vai ter os seus momentos difíceis, vão ter momentos de adversidade sobre a sua vida. Mas ele está falando para Timóteo, cumpre o teu ministério como evangelista, aquele que anuncia a genuína palavra de Deus. Aleluia. Nós vemos aqui no capítulo 1, no seu versículo 14, olha Paulo orientando a Timóteo. Para nós suportarmos todas as aflições, temos que fazer isso. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Sabe o que é esse bom depósito, esse bom tesouro? É a palavra de Deus. Guarda as boas novas do Senhor sobre a sua vida, que isso vai trazer refrigério, que isso vai trazer, aleluia, acalento sobre a sua vida. E olha que coisa tremenda, no capítulo 2 desse mesmo livro, no versículo 3, diz assim: sofre pois comigo as aflições como um bom soldado de Cristo.
sofre comigo. O apóstolo Paulo está num momento difícil da vida dele, e ele está convidando a Timóteo, que ele sabe que é um homem que tem ouvido a palavra de Deus, mas ele está renovando para ele: sofre as aflições comigo, como bom soldado de Jesus Cristo. Quem é o seu general, meu irmão? E de quem você está comprando ou participando da guerra? É com Jesus? Aleluia. Jesus, ele diz que nada nos separará do amor dele. Nada nos separará do amor dele. Ele diz várias coisas: aflições, a injúria, a calúnia, nada. Nós vemos ali no Sermão da Montanha que Jesus, ele fala sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurança é você que fica deitado numa rede e não vai ter problema. Não. Vou até mostrar para vocês dentro da Bíblia Sagrada, livro de Mateus. Os homens dessa igreja estão lendo, está terminando o livro de Mateus. Você pode dar um glória aí? Glória a Deus. Ó, bem-aventurança, ó. Você que está cheio de dinheiro, você que está cheio de casas, você que está cheio, não tem enfermidade nenhuma. Olha o que fala aqui a bem-aventuranças, capítulo 5 de Mateus, a partir do 3, bem-aventurados. Olha o que está dizendo: você está bem alegre, viu? Você é mais que alegre, você é bem-aventurado. Os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Oh, meu Deus. Glória a Deus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Olha só. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por minha causa, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Você está vendo o que é ser um bem-aventurado na presença do Senhor? É totalmente inverso do que o mundo coloca em nossa mente. É totalmente diferente daquilo que o inimigo quer que nós creiamos, e não é isso. Mas nesta manhã, Deus quer tirar as vendas dos nossos olhos. Amém. Glória a Deus. Primeira orientação: que guardemos o Evangelho, que sofremos pelo Evangelho. No 3,14, que nós venhamos permanecer no Evangelho. Olha, 3,14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem os tem aprendido. O apóstolo Paulo enxertou palavras de vida eterna sobre aquele jovem, e ele orienta para ele não só conhecer e penetrar, mas ele persistir em conhecer a Deus. E nós temos que, na presença de Deus, como diz a escola bíblica dominical de novo, é o único curso que você não adquire um diploma, porque nunca acaba. A cada domingo Deus tem uma novidade para nos instruir. Para nós permanecermos, como o apóstolo Paulo está orientando a Timóteo, nós devemos permanecer. Nós temos sede de não só conhecer, mas, aleluia, conhecer mais da palavra do Senhor, conhecer mais desse tesouro maravilhoso.
nós devemos permanecer no Evangelho. E nós vamos aqui no capítulo 4. É na onde nós iniciamos. Pregue o Evangelho. Aonde você estiver, você pregue essa boa notícia. Exale o bom perfume de Cristo através da sua vida. É necessário que nós venhamos, aleluia, aprender essa palavra. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo. O que é isso, meu irmão? É que nós devemos estar com o nosso coração enxertados dessas boas novas. Vamos conversar sobre política, vamos conversar sobre futebol, vamos conversar sobre outras coisas, vamos sim, é bom você estar inteirado. Mas o centro daquilo que Deus quer nos usar é a palavra. O mais importante que você deve fazer em tempo e fora de tempo é a palavra. É as boas novas do Senhor. Pastor, mas eu não sei falar da palavra. Sabe o que você faz, João? Você fala aquilo que Deus fez na sua vida. Você começa a testemunhar como aquele cego, como aquele coxo. Eu não sei quem fez isso, mas eu sei que eu estou curado. Hoje não, hoje você sabe pela palavra que foi Jesus. Eu não sei como eu saí do mundo das drogas, eu não sei como eu saí do mundo da prostituição, mas eu sei que há um Deus no céu, aleluia, que tirou algemas da minha vida, que tirou a cegueira dos meus olhos e fez eu andar no sobrenatural. Glórias a Deus. Glória a Deus. Essa palavra que o apóstolo Paulo enxertou na vida de Timóteo. E essa palavra que ele ensina que Timóteo deveria andar e deveria fazer a obra de um evangelista. Qual é a função do evangelista? É levar a palavra de Deus. Não importa você, mulher. Não importa que o contexto da palavra nesse tempo era meio excluso às mulheres. Hoje não, hoje nós temos as mulheres que proclamam o nome do Senhor. Tem mulheres que abrem a sua boca na casa do Senhor e é usada pelo poder do Espírito Santo. Às vezes até mais mulher do que homem, ultimamente. Mas Deus, Ele quer me usar. Olha que o apóstolo que está falando uma orientação aqui do esboço. E pregue o Evangelho. Que Deus nos ajude a guardar o Evangelho. Sofrer e permanecer no Evangelho. Pregando fielmente para a sua honra e para a sua glória. E tudo que nós fazemos seja para a glória e honra do Senhor. Amém? Se coloque de pé nesta hora.